estás aqui. Oh, 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 tu estás aqui. Oh, 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 Jesus, tu estás aqui. Oh, oh, tu estás aqui. Amém. É bom cantar louvores ao nosso Deus, ao nosso Jesus, aquele que deu a sua vida por nós. Então eu quero continuar a ler e a comentar este livro, não é? Como já fiz 2 capítulos, que este é o livro A Viagem que Mudou a Minha Vida para Sempre. Claro, aí já se vê, antes eu não cantava, cantava outras coisas, cantava o que fosse, mas não cantava para Deus. Mas hoje isso já é um motivo porque Deus mudou a minha vida. Então, neste capítulo último que falei um pouco sobre a Suíça, não é? Uma vez que eu morei lá durante tantos anos, e não seria correto que eu escrevesse um livro de tanta coisa maravilhosa que aconteceu lá e não falasse um pouco sobre o país que me recebeu. Agora, aqui neste começo por a resposta da minha irmã, mas que resposta é essa? Vocês lembram que eu no outro capítulo falei que a minha mãe, no primeiro capítulo, a minha mãe, como eu estava sem emprego, a minha mãe, vendo a minha situação, não é? Ela foi a Lisboa e falar com um amigo dela, uma pessoa que tinha sido colega dela na escola, e foi lá e falou então com esse gerente dessa empresa, e onde o meu irmão e o meu cunhado já trabalhavam lá, né? E eu aqui conto assim, ó, vim porque estava lá, não é, quando escrevi o livro, vim para a Suíça com um contrato de apenas 1 ano. Portanto, era um contrato de 12 meses, o que significava que no final desse tempo eu ficaria sem trabalho, quase não encontrasse outro. Trabalho era o que não faltava. Em 1980 eu vivi essa experiência em que mesmo o meu chefe, ele procurava pessoas para trabalhar na restauração, não é? E não encontrava, portanto, o telefone nem tocava quando ele punha o anúncio. E então havia muita necessidade de trabalhadores, mas a polícia dos estrangeiros não dava aquilo chamado contingente, ou permisso, como se possa dizer, ou autorização para trabalhar para pessoas de cidadania estrangeira, não é? Que era o meu caso. Entretanto, o gerente da empresa em Portugal com quem a minha mãe tinha falado, não é, como eu disse antes, cumpriu a palavra e ao surgir uma vaga, logo disse ao meu cunhado, olha, diz à tua cunhada que se apresente. Naturalmente, o meu cunhado falou com a minha irmã iria se comunicar comigo, só que aconteceu uma coisa muito especial, muito estranha. A minha irmã, Cremelo, não é, que é a mais velha, nem sequer me transmitiu o recado. Decidiu por mim e mandou dizer que eu não queria, pois ela estava convencida que eu agora morava na Suíça, trabalhava e eu sempre falei bem, né? Estava muito contente e ela nem pensar, vir para cá, fazer o quê? Então ela disse, não, ela não vai querer, diz-lhe que ela que não quer, que agora já tem um emprego. Só que ela não imaginava que aquele emprego estaria pronto a terminar, mas Deus tem um propósito em todas as coisas, não é? Quando Deus tem um plano para alguém, Ele usa até pessoas para dizerem por nós, olha, vai lá e diz-lhe que ela não quer. Quem lhe disse que eu não queria? Mas pronto, eu acho que Deus dirigiu tudo isso e ainda bem. Então, o meu desejo, como eu disse antes, no primeiro capítulo, eu tinha um desejo no meu coração. Eu queria, como eu não tinha estudado o suficiente, ou os anos suficientes para ir para a universidade ou para entrar na universidade, eu não deixava de sonhar. Eu queria ter um emprego, trabalhar de dia e à noite iria estudar. Esse era o meu plano. O meu, não é? Mas Deus tinha outro. O meu desejo era então estudar e vir a ser então professora. Mas Deus tinha outro plano para a minha vida. Foi esse e foi um encontro com Ele que justifica a resposta dela. E desse encontro resulta então este livro. Vejam bem o propósito que Deus tem. Deus é maravilhoso, não é? Imagina se eu tenho dito que sim, deixava o emprego lá porque ainda não tinha terminado o contrato, fugia de lá, digamos assim, e vinha para cá na esperança de ter, de ir a encontrar ao encontro do meu plano. Mas eu acho que foi fantástica a resposta da minha irmã, porque se eu
seria uma resposta muito, como é que posso dizer, acho que esse meu plano era um plano errado, por isso que Deus cuidou de mim e eu não fiz isso, não é? Porque Ele tinha outros planos na minha vida. Entretanto, ah, eu recebi a resposta, o patrão onde eu trabalhava procurou, pediu à Polícia dos Estrangeiros e veio a resposta. E fiquei então a trabalhar no mesmo lugar, graças a Deus, fiquei lá. Deus é muito bom, Deus estava cuidando de cada passo da minha vida, mesmo sem eu saber. Eu não sabia que Deus estava cuidando assim, eu ainda não tinha tido um encontro com Ele, ainda não sabia, mas Deus já estava cuidando, amém? Então, depois começo então a sentir um vazio no meu coração. Então agora já estava a ficar na Suíça, já tinha um emprego, não é? Agora podia estar satisfeita, tinha um emprego, o meu salário, não é? Lembra que no princípio que eu disse eu não tinha nada, não tinha dinheiro, não tinha, mas agora eu já tinha, já era independente, podia comprar as minhas coisas e poderia estar satisfeita. Tinha saúde, graças a Deus por isso, tinha conhecido pessoas, feito amigos, não é? Porque no princípio estava sozinha, depois a gente vai conhecendo pessoas, tudo estava aparentemente bem, mas um vazio tinha tomado conta do meu coração. Aquele vazio que uma pessoa tem as coisas, está bem, mas está faltando algo, não dá aquela satisfação, nem que tudo esteja a correr bem à volta, mas algo não está bem, é um vazio. Eu não consultei nenhum psicólogo por causa disso, também não fui perguntar a ninguém, não me aconselhei, mas sabia que esse vazio era a falta de Deus na minha vida. Então, porque todos nós temos um lugar no nosso coração que só pode ser preenchido por Ele. Não há como preencher esse vazio a não ser com Deus. Muitas pessoas tentam preenchê-lo trabalhando em excesso. As pessoas que trabalham em excesso acabam por ficar doentes, acabam por ficar nervosas, irritadas, quer dizer, tudo isso na esperança de preencher aquele vazio. Isso é umas pessoas, não é? Outras querem adquirir bens materiais, é um carro, outro carro, 2 carros, uma casa, 2 casas, 3 casas e sei lá o que mais, mas nada disso preenche o vazio. É bom, eu não estou a dizer que é Deus que nos abençoa, é Deus que nos dá saúde também para fazermos isso e Deus não é contra, é Ele que abençoa e abençoa bastante. Então, viagens, outros fazem viagens, não é? Porque enquanto viajam de trem, de comboio, de carro, vão se distraindo, não é? Outros ainda com álcool. Há muita gente, infelizmente, com drogas, com sexo, etc. Cada um procura preencher o vazio de alguma maneira, cada um para aquilo que tem tendência. Mas o lugar que está reservado para Deus, só pode ser preenchido por Ele e mais nada. Né? Então, se temos o vazio, esse vazio, temos tudo, vamos preenchê-lo com Deus, porque só Ele, não adianta preenchê-lo por outras coisas. Nessa altura comecei a questionar-me sobre o sentido da vida. Eu perguntava, para que viver? Trabalhar para poder comer para ter forças para trabalhar e assim por aí adiante. Imagina, a gente levanta, vai trabalhar, cansa, precisa de comprar roupa para ir bem arrumada, vestida, precisa ter forças, vitaminas, tenta alimentar-se bem para estar saudável, para ter forças para trabalhar e depois trabalha para poder comer. Quer dizer, é uma roda assim muito estranha, muito sem sentido na vida, não é? E eu pensava para mim, quer dizer, isto aqui é a vida? Foi para isso que eu nasci, trabalhar, casa, trabalho. Pensava comigo mesmo, se isto é tudo, não vale a pena. Eu estava vazia, não é? Comecei a ter vontade de ler a Bíblia, mas não tinha nenhuma. Também não sabia onde eu podia adquirir, pois eu também morava ali, não conhecia muita coisa ainda. E então eu partilhei nessa conversa que a gente tem com os colegas de trabalho e partilhei isso. Olha, eu gostaria de ter uma Bíblia, gostaria de saber o que é que acontece depois da gente morrer, porque todos nós vamos morrer. Se bem que eu naquela altura era jovem, tinha 20 e poucos anos, mas sabia que esse é o nosso destino, né? Eu tinha
esse desejo de saber o que era depois, se vinha o fim do mundo, se não vinha o fim do mundo. Também estávamos em 981, 82, não me lembro bem, e eu ouvia sempre falar, que o fim do mundo era no 2000, já falta pouco, tenho que me preparar, então eu tenho que ver como é que é isso. Eu comecei até a fazer as contas, né? Se o mundo acabar no 2000, eu acho que iria ter uns 43 anos, mais ou menos, e eu disse, bom, tenho que me despachar a fazer alguma coisa, né? Então, partilhei com os colegas de trabalho e com o meu patrão. Então, um deles teve a gentileza e ofereceu-me um livro e comprou-me um livro com o título La vie après la vie. Quer dizer isto em francês, porque ele era uma língua com quem eu comunicava naquela altura, que ainda não sabia alemão suficiente. E isso quer dizer a vida depois da vida. Vida depois da vida? Que vida? Que vida é essa? Eu pensei, que coisa estranha aí, não é? Mas então depois comecei a ler e eu escrevo aqui também, agora entendo melhor que a nossa vida não termina, só muda de lugar e de estado. Quer dizer, quando nós morremos, que a morte é a separação, o nosso espírito sai do corpo e a morte, portanto, e é isso chamamos nós a morte. O corpo fica cá e nós vamos para Deus, né, com o espírito. Agora, a separação do corpo. Depois desta vida aqui na Terra, temos uma vida lá do outro lado, pois não morremos. Portanto, a nossa vida, Deus nos fez eternos. Nós às vezes dizemos que somos um corpo, nós não somos um corpo. Nós somos espírito. Vivemos num corpo que Deus nos deu e temos uma alma. A alma é as nossas emoções, os nossos sentimentos e portanto, o nosso espírito vai então a Deus e o que é que ele vai fazer? Vai para lá, vai prestar contas, não é? Portanto, temos a vida lá do outro lado e o lugar onde a vamos passar, não é? Depende da maior decisão, porque é a maior decisão que o ser humano tem que tomar aqui na Terra. Querer Deus e ter comunhão com Ele ou não querer, rejeitá-lo, não é? Quer dizer, há outras decisões importantes, o curso que a gente vai tirar, a profissão que vai escolher, é tudo muito importante, porque não é uma coisa a gente fazer uma coisa que a gente gosta, ou ganhar também, não é? Se estudar, ganha mais, tem uma vida melhor, é muito importante escolher o cônjuge, não é? Que em princípio seria para toda a vida, até que a morte nos separe, mas até que a morte nos separe, ok? A profissão é uns anos, porque depois também chega a hora da pensão, se Deus nos der vida até lá, mas escolher Deus na nossa vida, aceitá-lo, viver com Ele, dessa decisão depende então a nossa, já tem bênção aqui na Terra, e depois é para toda a eternidade. Por isso que eu digo, é a decisão mais importante, porque ela é eterna. Eterno é quanto? É sempre, não termina nunca. Então é bom que nós pensemos nisso e vamos ver qual é a decisão que a gente vai tomar. A favor de Deus, viver com Deus ou contra Ele. É? Agora, continuo a falar do livro, né? Este livro continha vários depoimentos de pessoas que tinham estado clinicamente mortas. Creio que toda a gente já ouviu falar assim, de testemunhos, de depoimentos de pessoas que foram consideradas mortas pelos médicos e aí falava, portanto, nesse período tiveram uma experiência gloriosa com Deus, algumas, né? Algumas contavam que viam o seu corpo na cama do hospital enquanto elas iam subindo. Imaginem, o corpo lá, pô, sou eu ali, e eles já estavam indo, não é? Falavam de um lugar cheio de paz e de bem-estar, que não queriam voltar à Terra. Uma delas até contou que depois de voltar outra vez para o seu corpo, chorou durante uma semana inteira. Eu acho que eu também choraria, porque ter essa experiência, né? O apóstolo Paulo dá-nos assim um pouquinho um vislumbre daquilo que está lá em cima, que ele diz assim, coisa que o olho não viu, nem subiu ao pensamento de ninguém.
é aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Portanto, coisas grandiosas. Ele diz, ouviu palavras inefáveis, ouviu coisas maravilhosas. Claro, se esta mulher que conta aqui nesse livro, que ela diz, não queria voltar, claro, o que é que nós temos aqui na Terra? Nós podemos viver uma vida mais ou menos boa também, e graças a Deus, não é? Mas depois de ter experimentado lá em cima aquele bem-estar, aquela paz, aquela luz, aquela gloriosidade, então, claro que ela não queria vir. Claro que ela não queria vir e chorou durante uma semana. Algumas enfermeiras falavam sobre a diferença da reação dos pacientes na hora da morte. Umas pessoas estavam aterrorizadas e com medo e falavam coisas estranhas, enquanto outras que diziam, estou a ouvir uma música muito bonita, vejo flores, eles já me vêm buscar, estão indo. Quer dizer, aqui já vemos a diferença entre umas e outras. E o meu desejo ia crescendo cada vez mais, o desejo das coisas de Deus. Entretanto, um dia eu estava em casa, era um sábado à tarde, e aqui eu até escrevi a data. No dia 31 de maio de 86, era um sábado à tarde, saí de casa para ir visitar uns amigos, o Américo e da Lourdes. Eu escrevi a data porque há coisas na nossa vida que a gente não esquece. A gente não esquece, essa data foi uma data que mudou a minha vida realmente, e por isso que eu lembro muito bem dessa data. A Lourdes e a Américo era um casal que eu tinha conhecido na escola quando eu estava a aprender alemão. De repente, né, eu saí de casa, vou lá falar com eles, já era costume a gente se encontrar, mas de repente, no meio do caminho, veio-me ao pensamento ir antes a um café, onde trabalhavam lá amigas minhas, que já tinha conhecido no outro trabalho, e a gente já fazia isso. De vez em quando a gente encontrava-se, íamos tomar qualquer coisa juntos e conversar. Quer dizer, o que é normal da vida, não é? Encontrar com pessoas e conviver, que isso é muito necessário, não é? Então, como eu não tinha telefonado antes aos meus amigos, senti-me livre de mudar o meu trajeto. E Deus também orientou aí, porque se eu tivesse telefonado, eu não podia telefonar e depois de repente no meio do caminho, não me apetece, vou para o outro lado. E eles ficavam ali à minha espera, quem sabe até eram para sair, mas como vem a Aida aí, não vamos sair, eu não poderia fazer isso, não é? Então, mas eu como não tinha telefonado antes, eu tive toda a liberdade de ir então ao café. E eu nessa altura eu não sabia que era o próprio Deus que estava a fazer tudo isso, mudando, trabalhando na minha mente, vai para cá, vai para lá, né? E aqui eu escrevi assim, tinha chegado o momento de mudar de rumo. Deus, que desde os céus observa todos os filhos dos homens, está escrito em Salmo 33, 13, porque tudo aquilo que eu escrevo aqui, ele é baseado na palavra de Deus, todos os versículos, tudo aquilo que eu preciso, não é nada inventado, também os meus testemunhos não são inventados, nem sequer aumentados, é a realidade. Aquilo que eu vivi é a verdade, aquilo que eu não aumento nada para dar ênfase, nada, é aquilo que eu vivi, Deus me é testemunha, né? Deus que estava lá observa todos os filhos dos homens, Deus observa todos os filhos dos homens, né? Nós estamos a ser observados aqui na terra, pensamos que ninguém vê, há coisas que a gente, não faz mal, vou fazer isto, vou fazer aquilo, ninguém vê, Deus vê tudo. Claro, se Ele nos parasse, às vezes até era bom que Deus nos parasse quando estamos a fazer coisas erradas, mas Deus deixa, né? Até que chega um momento que a gente possa ter um encontro com Ele e mude, não é? Então Deus estava a olhar para mim e dizia, olha menina, chegou a hora para ti, chega de andar longe de mim. Que maravilha, né? Deus estava olhando, cuidando de mim, né? Deus criou o ser humano para ter comunhão com Ele. Mas nós preferimos seguir os nossos caminhos, né? Qual foi o propósito de Deus criar o ser humano? Ter comunhão com Ele, não é? Como lá naquela altura, nós vimos lá
no Gênesis, né? Quando Deus criou Adão e Eva, o que é que ele fazia? Bom dia, Adão, lá vinha ele ter com Adão. Esse era como um pai com o filho, uma mãe com o filho, e esse era o propósito de Deus na vida do homem, na vida do ser humano, ter comunhão com ele, falar com ele, perguntar-lhe tudo, não é? Mas nós, nada disso, né? Andamos nos nossos caminhos conforme muito bem nos apetece, longe de Deus e longe das suas leis e das suas regras, né? Nesse café trabalhava Maria, uma portuguesa que eu não conhecia. Eu acho que ela me conhecia de algum lado ou de alguma coisa, tinha, mas eu realmente não a conhecia. Mas por influência dela, nesse mesmo dia foi-me oferecido trabalho nesse café, nesse lugar, até que aceitei e vim a trabalhar os 2 anos seguintes, né, naquele lugar. Ainda nesse mesmo dia, a Maria convidou-me para ir no dia seguinte, domingo 1 de junho, outra vez está a data, porque foi uma data que marcou a minha vida, a igreja que é o Centro Cristão, lá até era perto da minha casa, e aceitei o convite. Eu fui criada numa igreja católica e desde pequena ia à missa, todos os domingos com os meus pais e irmãos, era assim aquilo, a educação que a gente tinha, não é? Mas para mim, Deus estava lá no céu e eu aqui na terra. Era um Deus distante que pouco se importava com a minha vida, pensava eu, não é? Quer dizer, imagina, Deus aqui já se vê como Deus está tendo cuidado de mim e de vocês também, porque Deus tem cuidado de cada um. Mas eu não, até aí eu pensava, Deus não se importa comigo. Ai, não importa, importa aí bastante. Este era o meu conceito de Deus. Nesse dia, quer dizer, quando estava lá na igreja, ouvi a palavra de Deus, senti Deus bem perto. Ele estava ali e tornou-se presente. Podia o ouvir falar comigo através da pregação, não é? Porque Deus, o que é que diz a palavra de Deus? A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Ao ouvir a palavra de Deus, naturalmente, eu vi as coisas de outra maneira. Veio uma fé em Deus, vi aquilo que disse, afinal, Deus não é tão distante, não, Deus está aqui, não é? E saí daquele lugar sentindo-me diferente, tinha paz, tinha ânimo, alegria, vontade de viver. Não sabia o que tinha acontecido, porque Deus trabalha lá no nosso interior, no escondido, Ele vai fazendo. Algo tinha mudado, eu queria Deus, queria saber mais acerca dele. Muitas vezes nós dizemos, comecei a buscar a Deus, mas na verdade é Ele que nos procura a nós. Como está escrito, nós o amamos porque Ele nos amou primeiro, não é? Como é que Ele nos amou primeiro? Já nos fez, já cuidou de nós, por isso que nós estamos aqui. Ele já deu o seu Filho, não é? Amado, para nos salvar, não é? Porque a gente estava todos distantes dele e Deus assim, como ele diz, já pelo Filho, vós que antes estavais longe, já pelo Filho chegastes perto. Através de Jesus nós podemos chegar perto a Deus. No meu caso, comecei a sentir um vazio, mas quem me revelou que o vazio era a falta de Deus, portanto foi Ele mesmo, não é? Quem trouxe esse vazio, não é? Quem me levou a mudar o meu trajeto naquele dia. Portanto, aí já está a presença de Deus em todo lado e o amor de Deus cuidando de mim. Quem foi que tocou o coração da minha colega da escola, Elizabeth, para pensar em mim e mandar-me a carta perguntar-me se queria ir para a Suíça? Só tem uma resposta, o próprio Deus. Agora, nós também podemos pensar assim, contigo assim, porquê que Deus pôs aquela pessoa no meu caminho? Porquê que eu estou a ouvir este vídeo? Tu estás a ouvir este vídeo porque precisas de ouvir que Deus te ama e que Deus, aquilo que Deus fez na minha vida, Deus pode fazer na tua e quer fazer na tua, porque Ele te ama de uma maneira tão especial. Né? E Deus usa todas as coisas. Neste momento Deus pode me usar para te dizer que Deus te ama e quer a tua vida e quer fazer-te bem, quer mudar o teu rumo. Né? Deus usa todas as coisas e assim se demonstra. Por outras pessoas é de outra maneira. Comigo foi assim, contigo será da maneira, mas Deus está à tua procura. Amém? De alguma maneira. Então fica atento e ouve. Através deste vídeo ouve o amor que Deus te tem. E não desprezes. Não deixes passar, amanhã eu faço. Não, é hoje. Como a palavra de Deus diz, hoje é dia de salvação, não endureçais os vossos corações. Ou também diz, olha, quem tem ouvidos, ouça. Tens ouvidos, ouve. Ouve a palavra de Deus. Ouve que Deus te ama. Ouve que Jesus morreu por ti. Amém?
Aí, aqui conta a alegria de ter finalmente uma Bíblia nas minhas mãos. Passado alguns dias, a meu pedido, fui levada a uma livraria, porque eu não sabia, não conhecia essa livraria, mas Deus é bom, pôs uma pessoa no meu caminho que me disse, olha, tem uma livraria que vende livros em português, onde finalmente pude encontrar e adquirir uma Bíblia, assim como outros livros, livros que falavam das experiências de Deus com ele. Vocês nem imaginam, eu cheguei a casa com uma sacada de livros, carregada de livros, este é bom, aquele também é bom, e pronto, comecei a ler. Como sempre gostei muito de ler e estava com tanta sede de Deus, logo chegava a casa do trabalho, vestia os meus leguinhos ou uma roupa prática, o mais rápido possível, e depois sentava-me comodamente e lia durante horas a fio. Assim ia lendo livro após livro, sempre na ansiedade de saber mais acerca de Deus através dos livros. Mas e a Bíblia? Eu não disse que tinha sido de queria uma Bíblia, mas a Bíblia eu não a queria ler. De vez em quando, sabe o que eu fazia? Eu olhava para ela, tão grande, letras pequenas, folhava, tudo pequeno, muito grande. Eu queria os livros, porque os livros começavam, contava a história da pessoa, ia indo, Deus fez assim, Deus fez assado, mas a Bíblia eu achava assim, credo, como é que eu vou saber a história, tá? Tudo tão grande, tudo, tanta coisa aí. Eu não gosto, ponho de lado, né? Não quero, não me apetece, né? Quer dizer, como eu às vezes falo com algumas pessoas, eu digo, lê a Bíblia. Não se entende. Porque a pessoa não tem vontade, não dá qualquer desculpa. Eu também, é grande, é pequena a letra, não sei o quê. Não, a Bíblia é para ler, porque lá tem os mandamentos de Deus, por isso que a gente precisa de saber o que está lá para nos sabermos conduzir, né? Para não andarmos por maus caminhos. Então, até que um dia eu não queria ler a Bíblia, né? Como acabei agora de dizer, até que um dia eu tive um sonho, lá estava Deus outra vez tratando comigo. Que maravilha! Jesus estava numa praça muito grande. Poderia comparar essa praça com a Praça de São Marcos, em Veneza, pelo tamanho. Algumas pessoas já estiveram lá, eu tive a oportunidade de estar lá. É realmente grande, que às vezes assim, tem uma pessoa a tocar lá naquele lado e outra daqui e não se ouve, porque é muito grande. E Jesus estava assim numa praça, né? Eu comprei ali porque, pronto, estive lá e vi que era muito grande. Jesus tinha vindo à Terra e estaria ali por um pouco de tempo. É uma oportunidade, é como nós temos assim, às vezes a oportunidade é por um tempo. Chega um momento que a oportunidade de algumas coisas acaba. Temos de ter cuidado. Quem sabe, né? A oportunidade acaba em algum momento em que nós menos esperamos. Então ele tinha vindo à Terra, estava ali e a praça tinha se enchido de gente, né? Quem lê os Evangelhos, nós também lemos lá que por onde Jesus passava, logo afluía aquela multidão, não é? E queriam coisas, outros queriam pão, outros queriam comer, outros queriam ouvir a palavra dele, outros queriam ser curados, não é? E era mais ou menos assim, só que aquele era um tempo limitado, não é? Que toda a gente se aproximava dele, cura-me, cura o meu pai, a minha mãe, a minha irmã, o meu marido está em casa, mas lá, né? E outras necessidades. E no meio de tudo isso lá estava eu. Sabem como é que eu estava? Eu já vou dizer assim, estava lá assim, observando, quieta. Isso não é para mim, eu não preciso, né? Eu não preciso, é eles aí, né? Tudo bem, é bom para ti? Pronto, que é bom para ti. Para mim isso não me interessa, né? É assim que aquilo que a gente vive durante a nossa vida, né? Que há pessoas. Entendeu? Eu estava ali, estava indiferente, observando como Jesus se movimentava no meio daquela multidão e atendia de bom grado aos pedidos que lhe fazia. De bom grado, ouviram? Ele gostava de fazer isso, né? Mas de repente Jesus fez um gesto de espera a um dos presentes que se dirigia a ele. Olha, Senhor, agora sou eu. De repente ele faz, e tu aí? Ele diz assim, espera aí, e tu aí? Esse tu aí era eu, tu aí. Mas isso não me incomodou. A indiferença continuou. E ele disse, tu aí, porque é que não pedes nada? Mas na mesma passividade em que estiver até então, respondi-lhe, porque essas pessoas precisam mais do que eu? Eu?
não, eu tenho tudo, ó, né? Tenho tudo, ó, tá, saúde, estou viva, tenho trabalho, tenho, tá bom, quer dizer, para tá bom assim, não preciso de Deus. Eu cá me arranjo sozinha, tenho, né? Eu ficar doente, não faz mal, tenho seguro, o seguro paga, né? Isso é que nós pensamos assim, quer dizer, o seguro paga, mas não paga a vida, né? Não cura a doença, mas Jesus pode curar. Então, tenha cuidado, não é? Jesus apontou o dedo e disse, tu pensas que não precisas de mim. Claro, para mim aquilo foi, depois de quando eu acordei, para mim foi um susto, assim, eu pensava que estava já buscando Deus e afinal ele ainda disse, tu pensas que não precisas de mim, né? E no mesmo instante vi na sua mão um pão de 4 cachos. Era um pão assim, ó, era um pão assim, de 4. Estava na mão dele um pão assim, não é? Podem imaginar, a mão. Porquê que Jesus mostrou um pão de 4 cachos? Podia ser um pão comprido, pão a pão, ou podia ser também um redondinho. Quer dizer, para mim, isso não é a nossa maneira de pensar como gente humana. Pensa, mas Deus não faz nada por acaso, Ele tem um propósito em tudo. Tudo aquilo que nós lemos na palavra de Deus, agora que eu a leio, prestemos atenção a tudo o que lá diz, porque nenhuma palavra está lá assim por assim. Tudo tem um motivo. Né? Então, se Jesus mostrou o pão de 4, é porque ele sabia que era necessário isso. E eu não entendi, não é? Depois, então, quando vi esse pão, simplesmente pronto, o sonho acabou ali, não é? Eu não entendi, olha, não entendi. Só entendi que, não entendi esse do pão e não entendi muito, porque o pão, só que Deus quando nos quer dar, mostrar alguma coisa, Ele já procura pessoas que nos vão explicar de alguma maneira, não nos deixa sem entender, ou às vezes não tem logo, a gente tem que orar, ó Senhor, tive um sonho, preciso que Tu me expliques que sonho é esse, não é? Mas eu ainda queria mostrar uma coisa, eu tentei que fizessem um desenho para ilustrar um pouco, fica aí, quer dizer, é sempre difícil porque transmitir a outros aquilo que a gente vê, mas alguma maneira foi tentado fazer um desenho para ilustrar esse meu sonho, não é? E então quando depois eu fui, não sei se foi depois de passado um dia ou assim, fui à igreja e convidei 2 moças para vir tomar um chazinho à minha casa. E contei o sonho, né? Que a gente estava começando a ter aquelas experiências com Deus. Olha, tive um sonho, olha, dá. E eu lá contei o sonho e a pessoa não teve mais nada. Abriu a Bíblia, porque isso que é importante, conhecer a palavra de Deus, né? Quer dizer, se não fosse através da Bíblia, não íamos entender o sonho. E ali diz, Jesus em João 6,35 diz, eu sou o pão da vida. Pão da vida. Então, pão para quê? Não é para comer? Então, o pão da vida, quer dizer, o pão dá vida, não é? Quando nós nos alimentamos, nós temos vida. Então, e o pão, a palavra de Deus não podemos comer. A palavra, nós vamos lê-la e assimilá-la e meditar nela, como diz lá no Salmo, né? Então, quer dizer, isso é um alimento para o nosso espírito. E o nosso espírito é aquele que se comunica com Deus, porque Deus é espírito. E nós nos comunicamos através do Espírito, porque não podemos... É como, por exemplo, para entender melhor, não é? Por exemplo, se nós vamos para a água nadar, não podemos andar a pé, como andamos aqui, há outras leis, não é? E o Espírito comunica-se com Deus. Deus comunica-se através do Espírito, através da palavra dele, não é? Por isso que é muito importante ler a palavra. Se tu não lês, começa a ler. Vais ver Deus a falar contigo e tem coisas maravilhosas para te dizer, porque a palavra de Deus, ela é uma carta de amor aos seus filhos. Eu estava lendo aí o livro de Jeremias e aí, portanto, Deus estava zangado com o povo e faziam coisas tudo ao contrário daquilo que ele mandava, e Jesus diz, voltai-vos para mim, porque eu vos amo, amei-te, sei lá, tudo uma carta de amor mesmo assim. Portanto, não deixes de ler essa carta de amor por ti. Então entendi que Jesus, através daquele sonho, me queria dizer que deveria ler a sua palavra, pois ela é o nosso alimento espiritual. Fiquei com aquela imagem do pão de 4 cachos,
não é? Como te mostrei antes, este pão, não é? Na mão de Jesus e perguntava-me porquê, esse quatro, não é? Mas então ele tem um propósito com tudo. Então, comecei através do tempo, ainda demorou um pouquinho para entender, mas aquela imagem não saía, eu queria entender porquê aquele pão e de 4 cachos, não é? Deus tem um propósito em tudo o que faz. Depois de muito tempo, pela palavra de Deus, na outra vez, entendi o significado da imagem do pão de 4 cachos. O Evangelho tem 4 facetas. Jesus salva, primeira parte, primeiro passo, a primeira etapa da nossa é salvar-nos. Salvar-nos de andarmos longe dele. Aceitar Jesus como seu Salvador e entrar na vida, numa vida com Deus. Salva, cura fisicamente, cura emocionalmente. Nós muitas vezes viemos para Deus assim destroçados interiormente, temos feridas, temos coisas na nossa vida que a gente viveu e que deixaram marcas. A gente não vai vivendo e vamos vivendo coisas que nos machucam, que nos dão feridas. E na presença de Deus, andando com Deus, Ele vai curando, pouco a pouco Ele vai curando. Mais à frente eu falo também dessas traumas, dessas coisas que a gente tem, todos nós temos alguma coisa que precisa ser curada, não é? Não temos uma vida perfeita, nós não somos perfeitos, né? Vivemos essas feridas, né? Temos essa nos liberta. Podemos falar de vícios, podemos falar de muita coisa, até de demônios, pois, né? E transforma. Como é que transforma? Então, transforma, vai fazer de mim outro tipo de gente? Não, vai fazer sim, transforma-nos, porque nós temos muita coisa que precisa ser mudada na nossa vida, né? Vai nos mudando, modelando, transformando, né? E é assim que ele faz. Por isso, eu às vezes perguntava-me, quando comecei a ler, para quê? 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Para que tantos? Quer dizer, não era só um, não. É que podemos ler e podemos ver que, por exemplo, o Evangelho de João, porque o Evangelho de João fala na vida eterna. Porque uma das coisas que nós queremos é ter uma vida eterna com Deus. Então ele fala da vida eterna e dou-vos a vida eterna e nunca haveis de perecer. Quem tem Jesus tem a vida eterna, quem não tem Jesus não tem a vida, não é? Vou-vos preparar lugar e vou voltar outra vez para vos preparar lugar. Então esse Evangelho. Depois, por exemplo, temos o Mateus, que ele fala ensinamentos, o Sermão do Monte, as coisas que vão acontecer, como está escrito em Mateus 24, ouvireis falar de guerras, de rumores de guerras e pestes e essa coisa toda. Quer dizer, cada evangelho especifica uma parte das coisas de Deus, não é? Por isso que é muito importante lê-la, não é? Foi exatamente isso que ele me quis dizer através do pão. Olha, ele disse, olha, eu quero salvar-te, curar-te, libertar-te e transformar-te. Tudo isso eu precisava, né? E de que maneira? E tenho experimentado isso ao longo da minha caminhada com Deus aqui na Terra. Como poderia ainda ficar indiferente? Quer dizer, Deus começou a manifestar o seu amor de várias maneiras, levando-me para a Suíça, mudando o meu trajeto, pondo um vazio no meu coração e agora através do sonho, chacoalhando, vai ler a palavra, vai que estás aí, com ela aí fechada, para quê? E ele estava-me mostrando tudo isso, esse amor, como é que eu ainda ia ficar indiferente, mais tempo, já tinha ficado indiferente durante muito tempo, então chegou o momento de dizer, obrigada Senhor, e realmente aceitar esse grande amor. E foi a partir desse dia que comecei a ler a Bíblia. No princípio, pouco ou nada entendia a verdade. Há pessoas que dizem, mas eu não entendo. Claro, no princípio a gente não está acostumada, mas ora antes de ler, ó Senhor, Espírito Santo, estou aqui para ler a Tua palavra e realmente não entendo muito, mas vem me ajudar, vem me fazer entender, vem falar comigo e vai indo, porque a palavra de Deus não é um livro, não é um livro qualquer que a gente lê, escrito assim por um ser humano, mas ela é a palavra de Deus, ela é muito profunda, por isso que nós precisamos de mais tempo, precisamos de oração, mas vale a pena, né? Vale a pena.
Mas à medida que ia lendo, o Espírito Santo foi-me, quem a inspirou, né? Foi o Espírito Santo, ia-me ajudando e pouco a pouco foi descobrindo o tesouro incalculável que está dentro dela. A Bíblia, a palavra de Deus é um tesouro, quer dizer, é uma coisa que a gente que ama a palavra de Deus, né? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Salmo 119, 105. Quer dizer, porque é que nós precisamos de luz? Muitas vezes nós andamos em trevas, não sabemos como fazer, não sabemos nem, conhecemos nem o bem nem o mal. Precisamos de andar nessa luz através da palavra de Deus. Através da palavra de Deus tenho muitas vezes encontrado a direção certa para tomar decisões importantes. O que é que a gente fala? Oh, Senhor, não sei o que é de fazer. Por exemplo, tem 2 ofertas de emprego e agora aceito esta e aquela, qual delas, qual é melhor, não é? Porque a gente não sabe, realmente não sabe, mas pela direção de Deus, através da palavra, através da oração, Deus vai nos mostrando o caminho certo, não é? Tenho encontrado consolo em momentos de alegria e isso tem me feito sentir bem, Deus bem presente em cada situação. Então, como eu disse, a gente lê a palavra de Deus e Deus vai falando comigo, não temas, estamos tristes, estamos aflitos, não temas, eu estou contigo. Olha, eu te ensino, eu te ajudo. E isso é uma maravilha, quer dizer, como é que nós vamos ainda viver sem a palavra de Deus, né? E com isto eu queria terminar este capítulo, porque o próximo capítulo eu vou falar do momento dessa decisão, não é? Como eu falei antes, precisamos tomar a decisão mais importante da nossa vida. Então, até lá, que Deus abençoe e sejam abençoados através desta parte aí ainda, tá bom? Deus abençoe vocês.